Agora, amigos, nós vamos avançar aqui um pouco mais e nós vamos detalhar melhor a administração direta aqui nesse bloco. Vejam só, a administração direta, né, ou centralizada, ela se opõe, se contrasta com a administração indireta ou descentralizada. Ela é composta, vamos reforçar aqui, pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios. Tá legal? Em qualquer destes casos aqui que nós acabamos de escrever na tela, né, seja na administração direta da União, seja na administração direta de cada um dos estados, na administração direta do Distrito Federal, dos municípios, cada uma dessas pessoas jurídicas terá personalidade de direito público. Legal? Então, vamos supor, você vai lá e está estudando para prestar um concurso que está sendo organizado lá pela União. Então, você vai ser ali um servidor público da União. Você será ali contratado, terá um vínculo ali estatutário com uma pessoa jurídica de direito público. Legal? Então, a administração direta sempre possuirá personalidade de direito público. E nós vamos ver que na indireta, ora será direito público, ora será personalidade de direito privado. Bacana? Agora, pessoal, o que é importante nós percebermos aqui quando a gente estuda organização administrativa? O que nós estamos estudando aqui são estruturas jurídicas que a administração vai criando justamente para ela conseguir prestar os serviços públicos, para ela desempenhar todas as atribuições que o ordenamento jurídico lhe impõe. Então imagine aí, por exemplo, a União. Imagine aí um Estado. Cada ente político, cada ente federativo, ele tem uma enormidade muito grande, uma variedade muito grande de responsabilidades e atribuições. Ele tem que prestar serviços de saúde, de educação, zelar pela cultura. Pega lá os estados, por exemplo, devem desempenhar ali um papel importante na segurança pública. A União faz a defesa nacional, a defesa das nossas fronteiras. Então, imagine aí a complexidade, a variedade da atuação de cada uma de cada um desses entes, e para que ele possa melhor atuar, para que ele possa prestar serviços públicos com melhor qualidade, ele vai se estruturar, ora em órgãos, ora em entidades descentralizadas, em entidades de administração indireta. Tá legal? Aqui a administração direta, ela se subdivide internamente em órgãos públicos, por meio dessa técnica da desconcentração, e aí vai dar origem ali a dezenas, centenas, milhares de órgãos públicos. Para que fique bem claro, vamos passar aqui para essa tela, para que a gente possa dar alguns exemplos aqui de órgãos públicos. Vamos pegar lá, por exemplo, a administração pública da União. Legal? Administração pública da União. A administração direta, nós sabemos, tem lá a tripartição de poderes. Nós temos lá o poder executivo, nós temos o poder judiciário, temos lá o poder legislativo, temos o Tribunal de Contas, poderíamos colocar aqui também o Ministério Público. Legal? Então, esta pessoa jurídica União, ela vai criar ali uma série de, vamos chamar assim, de departamentos, uma série de órgãos públicos para ela conseguir melhor prestar os seus serviços públicos. Então, nós temos lá, por exemplo, a Casa Civil da Presidência da República. Nós temos lá, por exemplo, o Ministério da Economia. Nós temos, por exemplo, a Polícia, o Departamento de Polícia Federal. Nós temos, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. Temos, por exemplo, a Receita Federal do Brasil. Então, são pequenas caixinhas, pequenas subdivisões internas desta pessoa jurídica chamada União.
Legal? Se a gente pega lá, por exemplo, o Poder Judiciário, tanto o órgão do Executivo que ficou pequeno aqui. Se a gente pega lá, por exemplo, o Poder Judiciário, nós temos lá o Supremo Tribunal Federal, nós temos lá o Superior Tribunal de Justiça, o TST, né? Pegue aí um Tribunal Regional Federal que eventualmente existe na sua cidade. Então são órgãos, são desconcentrações desta grande pessoa jurídica chamada União. Legal? Mas lá no Poder Legislativo, a gente pega a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Legal? São todas subdivisões internas dessa grande pessoa jurídica, a União. E o que vai acontecer aqui? Mais à frente nós vamos detalhar os órgãos públicos, mas como nós estamos falando em pequenas caixinhas, em pequenas partes de um grande corpo chamado União, quando uma pequena caixinha dessas age, quando a Receita Federal do Brasil, por exemplo, vai lá e autua um contribuinte, juridicamente falando, é como se a própria União estivesse aplicando a multa lá naquele contribuinte, autuando aquele contribuinte. Legal? Porque cada uma dessas caixinhas não possui sua personalidade jurídica própria, não é uma pessoa, legal? São partes da pessoa jurídica chamada União. Belezinha? Agora, amigos, nós vamos avançar aqui um pouco mais e detalharmos algumas das características da administração direta. Então, vamos lá. Além do que nós já comentamos sobre a ausência de personalidade jurídica de cada um dos órgãos, é importante nós lembrarmos aqui de algumas características principais da administração direta. Olha só, na administração direta, nós sempre estaremos diante de personalidade de direito público. Legal? Então, a pessoa jurídica será de direito público. E em virtude dessa natureza pública da administração direta, a responsabilidade civil da administração direta, em regra, será uma responsabilidade do tipo objetiva. Legal? Do tipo objetiva. Por quê? A gente encontra isso aqui, pessoal. A gente encontra isso aqui lá na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º. Então, o que vai acontecer? Se um servidor da administração direta, no exercício de suas atribuições, vai lá e causa um dano a determinada pessoa, a determinado particular, o que vai acontecer? Este dano, amigos, quem vai responder por ele, daí responsabilidade, quem vai responder por esse dano é a pessoa jurídica a qual pertence aquele servidor público. E a legislação, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, impõe que essa responsabilidade civil da administração direta seja do tipo objetiva. Significa dizer que pouco importa se aquele agente público agiu com dolo, se ele agiu com culpa, se existia ali alguma falha no serviço, alguma falta, alguma culpa ali administrativa, isso pouco importa. Havendo a ocorrência de um dano provocado por um agente público no exercício de suas funções, fatalmente a administração estará fadada a responder por aquilo em virtude da responsabilidade ser do tipo objetiva. Tá legal? Não depende de nenhum elemento subjetivo da conduta do agente público, não depende de dolo ou de culpa na conduta do agente. Belezinha? Vamos lá. O que mais, pessoal? Regime de pessoal. Então, você foi lá, prestou um concurso público e agora você se tornou um servidor de um órgão da administração direta. Pessoal, se a gente for lá na Constituição Federal, no artigo 39, a gente vai perceber que a administração direta, as autarquias e as fundações públicas estão sujeitas ao chamado regime jurídico único. Legal? Regime jurídico único que, via de regra, é estatutário. Bacana? Então, os servidores públicos da administração direta, eles são regidos por um estatuto.
né? Os agentes administrativos da administração direta são regidos por um estatuto, eles não são regidos, como regra geral, pela CLT, pelas regras seletistas da consolidação das leis trabalhistas. Belezinha? Tudo certo até aqui? O que mais, Daudi? Regime de bens. Os bens das pessoas jurídicas, né, dos entes políticos que nós comentamos, os bens da União, os bens do Distrito Federal, né, os bens da pessoa jurídica município de São Paulo, são bens públicos. E aí, pessoal, os bens públicos, eles gozam de uma série de proteções. São as chamadas prerrogativas dos bens públicos. Então, os bens públicos, né, nós temos ali um regime próprio dos bens públicos que nos diz que aqueles bens públicos são imprescritíveis, são impenhoráveis. A alienação, a venda de um bem público, né, ela é muito mais condicionada, segue ali uma série de preceitos bastante rígidos. É legal? Então, importante nós lembrarmos aqui que o regime dos bens da administração direta segue regime de bem público, a exemplo da impenhorabilidade, da imprescritibilidade. É legal? Tudo isso segue regime de bem público, isso tudo decorre dessa personalidade, direito público da administração direta. Beleza? O que mais, pessoal? Pagamento de débitos. Pagamentos de débitos por parte da administração direta. Eu vou jogar na câmera para que fique bem claro aqui do que nós estamos falando. Imagine que um determinado estado brasileiro, pegue lá o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro deve para você R$400 mil. É uma indenização, enfim. Surgiu ali aquele crédito, né? Então, o estado deve para você R$400 mil. E aí vem a grande pergunta, Daudi, como é que eu posso cobrar o Estado? O Estado do Rio não quer me pagar. Como é que eu faço para cobrar à força esta quantia que é certa que ela é devida? E aí, se fosse, né, uma relação entre dois particulares, se fosse seu vizinho te devendo os R$400 mil, você iria ali ingressar com o processo e pedir, por exemplo, a penhora do veículo dele. Em determinadas situações, você ia pedir ali a penhora de um bem imóvel, né, de valores em caixa, em conta corrente lá do seu vizinho. Agora aqui, pessoal, como quem deve para você é uma pessoa jurídica de direito público, é alguém da administração direta, você não poderá manejar aí esses instrumentos de penhora, de sequestro, legal? Esta cobrança à força dos valores que a administração direta deve a alguém, deve a um particular, segue como regra geral o regime de precatório. O regime de precatórios. Daudi, aí eu me perdi completamente. O que é esse tal de precatório? Pessoal, quando a gente fala em precatório, é importante que você visualize, enxergue aí na sua mente uma fila. Legal? Não é uma fila física, né? Como a gente tem lá num posto do INSS, não é uma fila física, é uma fila virtual. Então, o que vai acontecer? Falou em precatório, lembre-se de uma fila. Né? Inclusive, a gente brinca que é a FDP, a fila de precatório. E aí, imagine o seguinte exemplo. Né? Nós temos lá o estado do Rio de Janeiro, que deve para você aqueles R$400 mil. E se a gente for somar ali todas as dívidas do estado do Rio, esse seria um valor astronômico. Como é que funciona? A cada ano, o orçamento do estado do Rio de Janeiro prevê lá uma fatia, prevê lá ali uma quantia para pagar ali aquelas pessoas que o estado deve. Legal? Então, separou lá em determinado ano R$200 milhões. Né? O que vai acontecer? Aqueles que estão ali em primeiro na fila, eles vão receber primeiro. Então eu vou pagar ali R$200 milhões para os primeiros dessa fila, a FDP, a fila de precatórios. Legal? Se o seu crédito não foi pago esse ano, amigos, fique lá na fila, um dia, quem sabe, ele será pago. Então a cada ano essa fila roda seguindo as regras do regime de precatórios. Legal? Então, falou em pagamento de débitos pela administração direta, nada de penhora, nada de execução, como ocorre entre dois particulares. Este pagamento segue como regra geral o regime de precatórios. Legal? Eu vou comentar aqui muito rapidamente com vocês, né, que
regime de precatórios ele está previsto lá no artigo 100, da Constituição Federal, artigo 100 da Constituição Federal. E existe um outro regime também, uma outra forma da administração direta pagar os seus débitos, que é o chamado RPV. Então, se o valor que o Estado deve para você é muito pequeno, você nem entra na FDP, nem entra lá na fila dos precatórios. Você recebe por essa requisição de pequeno valor. Então, há um processo mais simplificado para você receber ali os seus valores. Mas, falou em pagamento de débitos, lembre-se aí da FDP. Bacana? Vamos lá para a gente fechar aqui as principais características da administração direta. É importante nos lembrarmos dos chamados privilégios processuais da fazenda pública. E a administração direta possui todos esses privilégios aqui processuais da fazenda pública. Apenas para a gente dar um exemplo rápido aqui para vocês. Quando nós temos um processo judicial e uma das partes desse processo judicial é alguém da administração direta, é a União, é um Estado federal ou município, o que vai acontecer? Aquela pessoa ela vai ter uma série de privilégios, uma série de prerrogativas. Legal? Então, por exemplo, para ela poder se manifestar ali em um processo, eu vou ter ali prazo em dobro. Legal? Para ela ingressar ali com recurso, eu vou facilitar ali a forma de interposição do recurso. Legal? Eu vou dar ali uma série de facilidades quando a administração direta estiver em juízo, estiver ali em um processo judicial. Legal? Então, aqui algumas características importantes da administração direta. Vamos já começar a ver como isso cai em prova. Então, vem aqui comigo, vamos lá. Olha só, uma primeira questão aí versa sobre alguns exemplos relacionados à administração direta da União. E aqui, pessoal, é a típica questão que ela não mede conteúdo. Ela acaba buscando saber se o candidato ele sabe do contexto no qual ele vai ser inserido. Então, se ele conhece ali exemplos de órgãos, exemplos de entidades. E aqui, especificamente, versando sobre a administração direta federal da União. E vamos lá. Letra A fala na Casa Civil. E a Casa Civil, pessoal, de fato, é um órgão público. A Casa Civil, de fato, é um órgão público que não possui personalidade própria, ela faz parte de uma pessoa jurídica chamada União. Então, a letra A já vai ser aqui o nosso gabarito. Legal? A letra A vai ser o nosso gabarito porque é órgão público. O DENIT, até o exemplo que a gente mencionou lá no iniciozinho do bloco, o DENIT não é um órgão público, ele não faz parte da administração direta. O DENIT é uma autarquia, federal inclusive, mas faz parte da administração indireta, é uma entidade. As agências executivas, agência executiva, pessoal, pode ser ou uma autarquia ou uma fundação pública que recebeu esse título, essa qualificação de agência executiva. De qualquer maneira, é entidade da administração indireta, não faz parte da administração direta. O IBAMA também é entidade da administração indireta, não é órgão público. E a ANEEL também é uma entidade, é uma agência reguladora, é uma autarquia sob regime especial. Então, o nosso gabarito está lá na letra A. O único ente aqui que é um órgão público da administração direta é a Casa Civil. Mais uma. As entidades que integram a administração indireta incluem as organizações sociais. As organizações sociais, os serviços sociais autônomos e as entidades paraestatais. De novo, aquilo que a gente tinha comentado com vocês, isso aqui está triplamente errado. Legal? Organização social, que a gente conhece lá pela sigla OS. Os serviços sociais autônomos, entidades paraestatais, todos estes aqui, amigos, na verdade, nenhum desses aqui faz parte da administração pública. Nem indireta, muito menos a administração direta.
Legal? Eles se colocam ao lado do Estado, eles colaboram com o Estado, mas não fazem parte da administração pública. E por que eles não fazem parte? Porque no Brasil adotou-se o sentido, a acepção subjetiva, formal de administração pública. Então só faz parte da administração pública quem a lei formalmente diz que faz parte da administração. Legal? E nenhum destes aqui foi designado à administração. Então, a assertiva está errada. Mais uma, para a gente fechar aqui esse bloco. Administração indireta compreende as pessoas administrativas. Lembrem-se aqui dessa expressão que a gente comentou, né? Pessoa administrativa é sinônimo, sim, de entidade descentralizada. Então, até aqui está correto. Que, vinculadas à respectiva administração direta, desempenham atividades administrativas de forma descentralizada. E aí, pessoal, isso aqui está correto, né? E é bom que a gente já aproveita para revisar alguns dos conceitos que nós acabamos de comentar aqui nesse bloco. De fato, a administração indireta resulta dessa técnica da descentralização, né? Lembre-se lá do CE, do CRIA-entidade, tá legal? Cada entidade da administração indireta pode ser chamada assim de pessoa administrativa, que se contrasta com a pessoa política. As pessoas políticas, que são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Legal? E ainda, cada uma dessas entidades está, de fato, vinculada à administração central, à administração direta. Isso aqui se contrasta com a subordinação. A gente sabe que as entidades descentralizadas não estão subordinadas, elas estão meramente vinculadas ao poder central, à administração direta. Beleza? Então, com isso, nós encerramos aqui este bloco de que nós buscamos distinguir a administração direta da indireta. Espero que tenha sido útil.